Bora, pessoal. Terceira parte da minha aula sobre protistas. Parte que a gente vai falar sobre os protozoários. Chega das algas. Então a gente já falou sobre as alguinhas, sejam elas unicelulares ou pluri ou multicelulares. Tem uma célula mais de uma. Mas todas elas fazem fotossíntese. Esses caras aqui, eles não fazem fotossíntese e eles não têm mais de uma célula. Né? São organismos eucariontes. Se vocês virem, as células deles têm núcleo, tem organelas, tem coisas dentro, tem compartimentos. Esse cara aqui, por exemplo, é um paramécio. É uma célula, né? Um pedaço dele, não está inteiro aqui. Vocês podem não estar entendendo o que vocês estão vendo, mas tem um monte de coisa aqui no meio. Tem isso aqui. Compartimentos. Né? Coisas que vocês não conseguem observar numa bactéria porque não está lá. Mais simples. Se a gente tivesse uma imagem desse animal fixado e corado, a gente ia poder estar vendo muito mais coisa. Tá vendo o núcleo que a gente não consegue ver, ia estar vendo grânulos que aí a gente não consegue ver, ribossomo, talvez, um microscópio eletrônico de transmissão. Muito mais coisa. Uma célula muito mais complexa. E vocês viram lá na aula sobre algas que esse grupo ele é imenso, tem muita coisa muito diferente. A gente vai ver só alguns grupinhos no livro de vocês. Tem até mais, tá? A gente vai ver só aí as características principais desses caras e no futuro próximo, eu não vou gravar essa aula hoje não, até porque ela não tá bonitinha com as imagens como eu gostaria. A gente vai ver as doenças causadas por protozoários. Alguns desses caras, não é o caso do que eu estou pintando aqui, não é o caso do paramécio, alguns deles causam doença, não é o caso deles. Vamos lá? Bom, então a gente vai fazer um esquema parecido com o que a gente fez para as algas. Eu vou falando alguns grupos aí e características principais, mas a diferença é que no meio eu vou falar algumas características que valem para todos. Eu vou explicando, tá? Então, o primeiro grupo é o grupo dos paramécios, é o grupo dos ciliados. Não dá para voltar naquela imagem por causa do programa que eu estou usando, mas se você prestasse atenção naquela célula, ela era envolta por uns cabelinhos, uns cílios, uns pelinhos que esses organismos usam na locomoção, tá? Essas imagens são pequenininhas, vocês não estão conseguindo ver, mas todos esses organismos possuem cílios para locomoção, e esse que define esse grupo aí, né? Eles têm vida livre. O que isso significa? Que eles não são parasitas, tá? Eles vivem na água, geralmente água doce, e se alimentando de matéria orgânica, lixo, cocô, que tem por lá, né? Opa, e alguns são predadores, alguns se alimentam de outros organismos menores, tá? Uma característica que eles têm é que eles têm dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo, que o macronúcleo é usado na manutenção do metabolismo celular mesmo, o micronúcleo na reprodução. Não vou entrar em detalhes na reprodução sexuada que esses organismos fazem, que é complicadinha, não vem ao caso hoje. Bom, e aí tem duas características que eu espero que tenham slides aí para frente que esclareçam, que é o vacúolo, vou mostrar até um vídeo para vocês mais para frente, e que é a fagocitose. Tá? Deixa eu apagar porque isso ficou escuro. Vacúolo tem a ver com a regulação osmótica do organismo, eu vou explicar daqui a pouco. Fagocitose tem a ver com a alimentação do organismo, eu vou explicar daqui a pouco. Fiquem com esses nomes no stand-by aí. Esses são os ciliados. Então, vamos continuar. Tá aí, pessoal, a cara de um ciliado. Esse é o esqueminha basicamente de um paramécio, né? No esqueminha dá para ver bem. O corpo dele é recoberto por cílios e dá para ver bem um monte de coisa ali dentro. A gente vai analisar essas coisas uma a uma, né? Tem uma coisa aqui, ó, está sendo coberta pela minha cabeça.
São cílios. Então o corpo desse organismo é recoberto por esses pelinhos que podem se movimentar, ajudando na locomoção dele. Quando você olha ele ao microscópio, geralmente você não vê esses cílios, eles são transparentes, mas dá para ver como se fosse um foguinho, alguma coisa se movendo, uma aura que esses organismos têm. São cílios batendo, tá? Bom, como eu falei, ele tem o macronúcleo e o micronúcleo. Os dois contêm DNA, tá? O micronúcleo é usado na reprodução sexuada que esse organismo realiza e o macronúcleo é funções metabólicas normal. Válculo pulsátil, aguardem até o próximo slide, tá? Ou contrátil, mas já dando alguns spoilers aí, né? São estruturas que têm esse nome pulsátil ou contrátil, que fica pulsando na célula. Eu vou botar nos links aí da descrição algumas imagens na internet de vídeos desses organismos, que é muito fácil de vocês verem, né? Tem muitos vídeos na internet, e vocês vão ver que tem uma estruturazinha que abre, enche, esvazia, enche, esvazia. São os vacúolos pulsáteis ou contráteis. Não é característica exclusiva dos ciliados, vários protozoários têm. E vocês vão ver por quê. Próximo slide. Os ciliados, eles têm isso aqui, ó, citóstoma. Cito, boca, cito, célula, estoma, boca. Como fosse a boca da célula. Nesse caso, esse bichinho, ele é um filtrador, ele come partículas que estão ali na água, leva elas pelos cílios até o citóstoma, até a citofaringe e realiza um processo de fagocitose, engloba elas para dentro da célula, tá? Come, digere e por último expele o que sobrou pelo citopígio. Citopígio é o jeito que a célula encontrou de fazer cocô, tá? É isso aí. Ela libera, então aqui está liberando aquilo que foi consumido e vai ser digerido. Vamos falar melhor de algumas dessas estruturas? Vamos falar melhor do vacúolo contrátil. Então, esqueminha. Tá faltando um pouquinho de contraste. Então, aqui o vacúolo contrátil, eu estou só piorando, né? Aqui também. E aqui na célula, essa bolhazinha bem aqui. É o vacúolo contrátil. Como eu falei, contrátil ou pulsátil, porque parece que ele contrai ou pulsa. Ele abre, diminui. Abre, diminui. E isso tem a ver aí, um esqueminha. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com um processo, pessoal, chamado osmose. Eu não vou explicar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Já acho que vai ficar longo demais. Basicamente, a água, ela tende a se dirigir, né, a ser transportada de um meio para outro, dependendo da concentração de sais que você tem nesses meios. Tá? Resumidamente, a água tende a ir de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Onde tem mais sal, a água tende a ir para onde tem mais sal. Por isso, se você pega uma saladinha de alface e joga um salzinho ali, depois de um tempo a alface murcha. Toda a água que está na alface vai sair para o meio externo, porque fora do meio alface tem muito mais sal do que dentro do meio alface. De novo, essa aula não é sobre isso, eu não vou... talvez eu faça um adendo aí explicando melhor, mas aí por enquanto fica no talvez, tá, pessoal? Né? Basicamente é isso. A água vai para o meio que tem uma maior concentração de sal. Se a gente está falando de água doce, e a maioria dos protozoários dos ciliados vivem em água doce, isso significa que dentro do corpinho da célula, do ciliado, do protista, você tem proteínas, você tem sais, você tem um monte de coisa diluída ali dentro da célula, porque a célula tem essas coisas dentro. Muito mais do que fora da célula, muito mais do que na água doce. A água doce não tem muito sal concentrado, porque ela é água doce, né? Diferente da água salgada, viu? Biologia é fácil, pessoal. Então, o que vai acontecer? A água, ela vai tender a ir para onde tem uma maior concentração de sal. Ela vai tender
no caso entrar, se eu consigo, no caso entrar na célula. Isso foi minha tentativa de seta. Eu já tenho, pessoal, um programinha melhor que esse, tá? Mas não interessa não. A água vai entrar na célula. Por quê? Porque dentro da célula tem muito mais sal diluído do que fora. A água ela vai como se fosse tentar equilibrar isso. A água sempre vai para onde tem mais sal, tá? E na água doce, se você tem uma célula que vive na água doce, esse lugar é para dentro da célula. A água vai entrando na célula, entrando na célula, entrando na célula. O que tem? Qual a tendência de acontecer? É ela estourar. Isso aqui é o que acontece no meio hipotônico, no meio de água doce. É isso que acontece com uma célula humana, uma célula normal na água doce. Ela incha, 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 estoura. Por quê? Porque como o interior dela é mais concentrado que o meio externo, a água tende a entrar nesse meio, tentando equilibrar, tentando diluir ali o meio interno. Obviamente a água não pensa nisso, ela não tenta, é só uma substância, é só um fenômeno físico. Tá? Mas é o que acontece. E aí a célula estoura e morre. Se é uma célula humana, isso é uma pena. Se é um protozoário que é um ser unicelular, isso significa a morte do protozoário. E ele, como todo ser vivo, não quer morrer. Como ele dá um jeito nisso? Ele dá um jeito nisso com o vacúolo pulsátil ou com o vacúolo contrátil. A célula, o protozoário, seja ele um ciliado, seja ele algum outro protozoário, ele está sempre recebendo água do meio. A água está sempre entrando. Estão vendo essas setinhas aqui? Essa imagem, pessoal, está em inglês. Eu vou, obviamente, explicá-las ela para vocês. O tempo todo que o bicho está vivo. O bicho está vivo? Tá. E não é um bicho, é um protozoário. Está vivo? Tá. Está na água? Tá. Então a água está entrando nele. Se ele é de água doce, é isso que está acontecendo. Ele está enchendo, ele está recebendo água o tempo todo. Por esse processo inevitável que é a osmose. Essa água é capturada pelo vacúolo pulsátil ou contrátil, que vai inchando, 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 até que diminui, até que manda a água de volta para fora. O que acontece? Ele mandou a água de volta para fora, só que a água não parou de entrar. Ela continua entrando. Então o vacúolo pulsátil tem que encher de novo de água, enchendo, enchendo, enchendo de novo, até botar de novo a água para fora. E assim, infinitamente. Enquanto o protozoário estiver vivo, ele vai estar fazendo isso, tá? O vacúolo pulsátil vai estar enchendo de água, jogando água fora. Enchendo de água, jogando água fora. Simplesmente porque, por um processo de osmose, a água está sempre entrando nesse organismo, se ele for de água doce. Água salgada não precisa de nada disso, porque a concentração de sal da água, a água é salgada, a concentração de sal da água salgada é maior do que o interior da célula desses bichos. Aí eles vão ter outro tipo de problema, a gente fala numa próxima aula. Ou problema nenhum, ou a concentração celular é igual à da água do mar também, tem alguns organismos que resolvem dessa forma. Ok? Então, vacúolo contrátil. Eu vou deixar uns vídeos aí na descrição que dá para você ver bem isso. E a alimentação desses... Aí o vacúolo. Pronto. Mais uma imagenzinha na seta. E aí a alimentação desses organismos a gente vai ver agora. Então aqui novamente um esquema do nosso amigo Paramécio. Ele tem esse formatinho de chinelo, né? Formatinho de meia, de pezinho. E aqui dá para ver bem o citóstomo e a citofaringe. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele se alimenta direcionando partículas orgânicas para essa região. Essas partículas são capturadas numa vesícula que fica no interior da célula, chamada de vacúolo digestório. Esse vacúolo vai enchendo, 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 até que eventualmente ele se desliga ali da citofaringe e fica o que? Dentro da célula. Fica uma bolhazinha, como fosse, dentro da célula, com o alimento que a célula internalizou, ingeriu. Né? E esse alimento ele vai sendo digerido aí pelas organelas celulares, em particular o lisossomo, se vocês lembram aí do ano passado. Né? Esse alimento vai sendo digerido pelo lisossomo. E assim que esse animal e muitos outros protozoários se alimentam, a partir da fagocitose. Né?
No final das coisas, o resíduo, aquilo que o organismo não conseguiu digerir, é eliminado pelo citopígio. Sai como fosse cocô. Né? Então, a maioria dos protozoários, seja os que se alimentam de partículas livres, seja os que se alimentam de organismos menorzinhos, que a gente vai ver daqui a pouco, eles se alimentam por fagocitose. Né? Dentro do nosso corpo, algumas células do sistema imune também realizam essa fagocitose para matar bactérias, matar aí invasores. Eu tenho um GIF disso que era para estar aqui. Vamos ver. Isso aí, daqui a pouco eu falo de fagocitose e pinocitose, tá, pessoal? Ah, sim, tá antes do GIFzinho, desculpem. Não vou editar, pessoal, vai ficar assim mesmo, tá? Então aqui um exemplo de fagocitose. Aqui a gente tem uma certa sorte que nessa microscopia eletrônica de transmissão, a gente tem representados dois ciliados. Você vê, os dois têm pelinhos no corpo. Esse aqui, o menorzinho, ele tem uma quantidade menor de pelinhos. Ele só tem duas áreas circulares que eles têm o pezinho, mas é um ciliado também. E esse aqui é o paramécio, corpinho recoberto por cílios. Então os dois são ciliados. E o que está acontecendo? O menorzinho está consumindo o maior. Né? Ele engata, esse organismo ele libera substâncias que são tóxicas para o protozoário, ele fica paralisado. E aí ele vai lentamente, isso aí é um espaço de tempo, né? Engolindo, fagocitando a célula maior. Então o menorzinho está consumindo o maior. Até, minha cabeça está cobrindo uma parte do processo, mas dá para ver que ele consegue, no final das contas ele consegue. Então aí, esse menorzinho aí é um protozoário, um ciliado também, é um protozoário, mas é um predador. Ele se alimenta de outros organismos menores ou, no caso aí, um pouquinho maiores do que ele mesmo. Como ele faz isso? Fagocitose. E agora sim. E agora sim. Será que vai? Agora não. Agora sim. O GIFzinho. Isso aí é sangue, tá? Essa célula grandona é um glóbulo branco que está perseguindo uma bactériazinha e chegou e conseguiu pegar. Perseguindo uma bactériazinha para tentar fagocitá-la. Então, ó, célula glóbulo branco apagou, né? A bactériazinha correndo, fugindo, glóbulo branco perseguindo, e essas outras bolotas que você vê aí são os glóbulos vermelhos do sangue. Aí ele consegue alcançar, fagocita, digere e acaba com a ameaça. Ó, bactéria, glóbulo branco, glóbulo vermelho. Tranquilo? Então, células do seu corpo fazem também fagocitose, além dos protozoários. Beleza. Ufa. Então, esses foram ciliados. Obviamente, a gente falou de vacúolo e de fagocitose, que serve para quase que tudo referente aos protozoários, mas são aqueles protozoários com cílios. Os rizárias são principalmente os radiolários, os foraminíferos, e é interessante vocês saberem que eles existem, tá? Não que eles não sejam importantes. Os foraminíferos são extremamente importantes, até para estudos geológicos, para você tentar inferir qual que era o ambiente numa certa região, num certo extrato, como era o ambiente há alguns milhões de anos, tal. Você vê isso a partir dos fósseis de foraminíferos. Né? Os radiolários têm um esqueleto interno de sílica e os foraminíferos, esse cara aqui, tem tecas, tem um esqueleto interno, tem como se fosse uma carapaça de carbonato de cálcio. Essa aqui é a carapaça de um foraminífero. Tá? Esses bichinhos vivem na água, quando eles morrem, a carapaça fica, ela se deposita lá no fundo e formam grandes camadas de sedimento, como está bem aqui na apresentação. Tá? São bem bonitinhos, olha só a carapaça de alguns deles. São os bichinhos legais. Protozoários. Né? Então aqui a teca do organismo, a carapaça, e a célula emitindo aí projeções para se alimentar, Essas projeções são chamadas de pseudópodes. Vamos falar deles daqui a pouco. Beleza. Outro grupo interessante de protozoários são os amebozoários, que tem, veja só, pseudópodes.
são organismos de vida livre ou parasitas. Tem uma ameba, que é a Entamoeba histolítica, que causa doença em nós, na gente, mas a maioria vivem na água doce e predam outros organismos menores, tá? Então, vamos ver se pseudópodes, beleza. Então, esses organismos, eles se movimentam através dos chamados pseudópodes. Eles não têm cílio, eles não têm flagelo. O que eles têm? Pseudópode. Que são projeções na célula. Aqui, ó. Essas projeções são os pseudópodes. Se dilatam e o bichinho se agarra ali ao substrato com esses pseudópodes, ele vai se locomovendo com eles. É assim que as amebas se locomovem. Então, minha cabeça está cobrindo, mas se você vir aqui no canto, né, tem uma representação de um protozoário desse, de uma ameba, se locomovendo. Então, ela emite os pseudópodes, ela vai alongando o corpo para onde ela quer andar e ela vai, vamos dizer assim, escorrendo para onde ela quer andar. Né? Ela também usa esses pseudópodes para capturar o alimento. Vou deixar um vídeo na descrição sobre isso. Tá? É assim que esses organismos se movimentam. As amebas, particularmente, emitem esses pseudópodes aí. Ok? Ufa! E o último grupo que a gente vai falar hoje é o grupo dos apicomplexa. Os apicomplexos. Eles são interessantes, eles são bacanas. Não são bacanas, né? Eles são interessantes porque são organismos parasitas. Algumas doenças, principalmente a malária, é causada por membros desse grupo aí. Sendo parasitas, eles não precisam ter estruturas locomotoras e eles não têm, né? Eles só viajam ali dentro do seu hospedeiro. Aqui tem um esquema de não vou entrar em detalhes, mas eles não têm estruturas locomotoras e os membros desse grupo são parasitas obrigatórios. Ok? Bom, pessoal, não quero que seja uma aula muito comprida. Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas eu vou me forçar a parar por aqui. Né? Como eu falei, vou deixar na descrição alguns vídeos que mostram alguns desses organismos. Né? Alguns vídeos que eu até já passei para alguns, não esse obviamente, mas alguns vídeos que eu já passei para o pessoal na sala, vocês assistirem. Tá bom? Por hoje é isso. Ufa, protistas. Vou gravar nas próximas semanas outras videoaulas, dependendo, isso aqui não é fácil de fazer. Mesmo, e eu não vou, né, mesmo dessa forma que eu considero bem rudimentar, bem básica, não é um negócio tão simples, ou não é um negócio simples, mas eu quero gravar mais aulas aí para vocês, tá bom? Fiquem bem, na medida do possível fiquem em casa, e na medida do possível relaxem. Isto, até logo.